vou explicar algo muito importante. Paulo diz que este milagre do enxerto é contra a natureza. Vou explicar isso, é muito importante entender isso. Por que é contra a natureza? Nós não temos, que eu saiba, não temos oliveiras aqui no Uruguai, verdade? Tem oliveiras aqui. Ok, excelente, excelente, ok? Vamos colocar um pouco aqui em laranja também, certo? Ok. Vamos supor que esta é uma laranjeira doce. Uma laranjeira doce. E esta é uma laranjeira azeda. Acontece que eu quero que esta laranjeira azeda me dê laranjas doces. Porque já está velho e estabelecido. Eu gostaria que essa laranja azeda me desse laranjas doces. Se eu pegar um galho e um ramo da laranjeira doce, eu o coloco no laranjeiro azedo, porque vai nascer doce daqui. Não é verdade. Vão ser doces. Mas se eu pego um ramo de laranja amarga e coloco aqui, quando chegar aqui, o que vai me produzir? Laranja azeda. Então, não faz sentido que Deus faça o contrário. Se eu quero que o oliveira silvestre, né, a laranjeira azeda, me dá laranjas doces, não faz sentido encher isso daqui até aqui. No mundo natural, que agricultor cometeria esse erro de tomar laranjas doces e enxertá-las em um laranjeiro azedo para que o laranjeiro azedo dê laranjas doces? Impossível! Sabe por quê? Porque a genética do galho não muda, porque você o coloca de um lugar para outro. Se você pega laranja azeda daqui e coloca aqui, ela vai continuar dando laranja azeda. É contra a natureza. E exatamente o que é contra a natureza, Deus fez com você. Sabe por quê? O Deus que nós servimos supera as leis da natureza. É um Deus que opera no mundo sobrenatural. Você está comigo aqui. Sei que foi Deus que te tirou daqui, que és uma laranjeira amarga. Ele te colocou aqui e aconteceu um milagre. Qual é o milagre? Você está dando laranjas doces aqui. Laranjas doces. Por quê? Porque se alguém está no Messias, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aqui todas são feitas novas. Você não entende do que estamos falando? Até agora tudo está muito bonito, não é? A história começa a ficar triste. Como parece a vocês que depois que os apóstolos morrem, gente de Roma voltou a trazer a ideia antiga, que os judeus haviam sido rejeitados e que agora eles são o novo Israel, e começou a surgir uma teologia da transferência. E começaram a dizer aos cristãos, ouvi bem, começaram a dizer aos cristãos que não tinham nada a ver com os judeus. Os judeus foram descartados. Os judeus foram eliminados por Deus. Eles não têm mais parte ou sorte. Agora nós somos o novo israelita. Sabe o que aconteceu? Começaram a tirar os cristãos que estavam enxertados aqui e plantá-los em outra árvore. E começaram a colocá-los aqui. Começaram a tirá-los daqui. Deus os colocou aqui. E agora começaram a tirá-los e colocá-los aqui. Um dos pais da igreja, um após o outro, um após o outro, um após o outro, um após o outro. Vocês não precisam fazer nada com os judeus. Você não precisa praticar nada dos judeus.
Nós não precisamos saber nada dos judeus. E imagina que surgiu um dos pais da igreja chamado Augusto, chamado Justino Mártir, porque morreu, o mataram, por isso se chama Justino Mártir. Que teve um diálogo com um rabino no século II, teve um diálogo com um rabino. Ele ousou dizer estas palavras: vocês judeus estão marcados pela circuncisão, não para torná-los um povo especial, senão para que soubéssemos quem são vocês e poder distingui-los e eliminá-los a todos. Deus os marcou para saber quem são e poder matar todos vocês. Um padre da igreja, enquanto os cristãos estavam aqui, eles seguiam o ciclo festivo da Torá. Os cristãos aqui se reuniam no dia de Shabat. Os cristãos aqui jejuavam no dia que os judeus jejuavam. Os cristãos aqui guardavam o Pessah, ou a Páscoa, na data em que os judeus faziam. Mas os cristãos vieram dizer que não, tem que mudar tudo isso. E começaram a mudar, tirá-los e colocá-los aqui. E aqui se formou uma nova árvore. E que sejamos a Igreja Católica. E aí foram se formando. Tiravam os cristãos daqui, os judeus estão condenados para não ter nada a ver com os judeus e venham para cá. Raízes hebraicas do cristianismo. Há um capítulo chamado Os Gentios Querem Ser Grandes. Nesse capítulo está toda a evidência histórica de como os pais da igreja expulsaram os cristãos daqui, desconectaram-nos de suas raízes hebraicas e enxertaram-nos aqui em um solo estranho. E pouco a pouco foram deixando suas raízes hebraicas e incorporando-se aqui, totalmente desconectados da riqueza que havia aqui originalmente. No ano 325, houve uma reunião de bispos cristãos. E Edith colocaram um documento que vou ler para vocês daqui a pouquinho. Já conseguiu. Nesse documento eu o sei de cor, então quis usá-lo como testemunho, mas isso está guardado na minha mente. Nesse documento, Constantino escreve uma carta a todos os cristãos, uma carta que você pode documentar historicamente. Nessa carta você encontrou, é um documento histórico. Eu só traduzi e coloquei aqui em espanhol. Constantino Augusto às igrejas. Tendo experimentado a grandeza da avodá divina nele, ressurgimento do Estado, no que se refere às relações públicas. Acho que é totalmente minha responsabilidade fazer a multidão feliz. Potucaticis, que compõe a Igreja Católica, seja conservada em uma mesma fé. Ele está falando sobre isso aqui, certo? Seja preservada na mesma fé, pelo amor e pela harmonia de nossa devoção comum ao Deus Altíssimo. Quanto ao sagrado dia da Páscoa, foi decretado pelo consentimento de todos os bispos cristãos. Ficou decretado por consentimento comum que deveria ser celebrado no mesmo dia em cada lugar. Isto é para que seja mais bonito e mais venerável, por meio de um festival pelo qual recebemos a esperança da imortalidade que deverá ser observado por todos da mesma forma. Achamos todos que seria algo indigno manter essa tradição de alta solenidade seguindo o costume desses judeus imundos e miseráveis, aqueles que mancharam suas mãos com um crime tão horrível, ou seja, mataram Cristo, um crime tão horrível. Estão, além disso, totalmente cegos em suas mentes. É correto, então, rejeitar as práticas deste povo. Está vendo? Rejeitando as práticas desse povo. Rejeitando as práticas daquele povo. Nós, totalmente divorciados, nós, não eles,
nós, para todas as gerações futuras. observe a força que isso tem. É uma força geracional. A geração futura. A celebração desse rito de maneira mais legítima, sem termos nada em comum com essa ralé de judeus. Nada em comum Com essa gentalha de judeus. como é necessário. Então devemos corrigir isso. O que corrigir isso? Emendar o quê? Que vocês estejam aqui? É preciso corrigir isso, precisamos tirá-los daqui e colocá-los ali. Nós não temos nada a ver com aquela corja de judeus. Como é necessário, então devemos corrigir isso, para não ter nada compartilhado com os costumes daqueles patricidas e assassinos de nosso Senhor. Portanto, como a forma mais apropriada foi estabelecida por todas as igrejas ocidentais. E as do sul e do leste foi decidido que fosse assim, e eu mesmo prometi que esse acordo tivesse a sua aprovação. Quer dizer que o costume que prevaleça Estejam em harmonia com a cidade de Roma. E então segue uma lista das nações que compõem o império. E assim não ter nenhum tipo de relacionamento com esses judeus perjúrios. Nenhuma relação com esses judeus perjuros. É seu dever receber e estabelecer os argumentos apresentados e observar o dia mais sagrado, Ou uma data diferente, o que os judeus estão fazendo. e é por isso que os cristãos celebram a Páscoa, em uma data diferente do povo judeu. Celebram de acordo com o calendário imposto por Roma. E essa é a razão pela qual os cristãos declararam o domingo como o dia do Senhor e rejeitaram o Shabat dos apóstolos. Essa é a razão pela qual não há raiz hebraica na igreja. Porque alguém, a partir da morte dos apóstolos, começou um processo de tirar os cristãos daqui e conectá-los aqui. Mas, como diz Chaves, não contavam com minha astúcia.